É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu tenho uma entrevista muito especial. Uma pessoa, um ser humano que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu confio demais. Uma médica maravilhosa, a doutora Gelsi. Gelsi, obrigada por estar aqui comigo. É um prazer enorme aqui, o Geração do Bem. Saber o tanto que eu te amo, né? Para falar um pouquinho sobre virose. Né? Eu te agradeço. Né? Então, eu tenho gravado um canal no YouTube falando de viroses para leigos, porque é comum, todo mundo vai no médico e sai de lá com o diagnóstico de virose. Então, eu comecei a gravar quando eu fui praticamente atropelada pela pandemia do Covid-19. O que aconteceu? Eu estava falando de viroses, então quando a gente fala é uma virose, é porque a maioria dos sintomas são iguais. Então os médicos falam, é uma virose. Só que existem muitos tipos de vírus, muitas famílias de vírus, então seria muito importante que a gente diferenciasse, porque também as condutas são diferentes e o tratamento é diferente, o diagnóstico e os métodos preventivos. Então, aí a gente começou, foi atropelado por quê? Porque era um vírus emergente chegando. Nos primeiros vídeos a gente realmente não deu muita importância, porque historicamente a família coronavírus era uma família de infecções bem brandas. Teve apenas uma pandemia em 2003 por esse vírus, que era o SARS-CoV-1. Então, a gente realmente, não foi só a gente, pensávamos que era uma gripezinha. Digamos que ela é uma gripezinha em 85% dos casos, tá? Ah, então 85% ela pode ser essa gripezinha? É uma gripezinha. Tá? 15% dos pacientes vão precisar de hospitais. E desses 15%, uma parte precisa de UTI, que é em torno de 10% dos 15%. Que são os que já têm alguma comorbidade ou... Alguma comorbidade e algumas outras coisas que foram deixadas, certo? Para trás. Então, por exemplo, tem muito médico morrendo de Covid, muito profissional de saúde, mas principalmente médicos. Cada dia a gente vê no Facebook, nas redes sociais, que os médicos estão morrendo. O que acontece com os médicos? Eles são mais suscetíveis? Sim, eles podem ter uma carga viral maior por estar na linha de frente. Mas os médicos têm o péssimo hábito de demorar para procurar o outro colega, tá? Geralmente eles fazem uma automedicação em casa, eles demoram. Eu escutei de uma colega, olha, eu só fui quando eu sabia que eles não iam mais me entubar. Ou seja, ela ficou com uma insuficiência respiratória aguda em casa e só foi quando ela percebeu que o risco da intubação, veja bem a loucura que acontece com os colegas, né? E é triste porque... Triste porque se temos que tratar logo, temos que ver se os sintomas são brandos logo, temos que entrar com as medicações logo, que hoje já se conhece. O vírus está aí, a doença, nós vamos continuar conversando, mas tem muitas outras doenças causadas pelo corona, né? Eu estou vendo as pessoas muito depressivas, muito doentes mesmo. Eu acho que tem vários aspectos que eu gostaria de abordar com você. O primeiro ponto é você adiar o diagnóstico de outras doenças. Então, muita gente está indo no hospital, existe um problema hospitalar, uma infraestrutura? Sim, nós precisamos de leitos. Leitos foram montados, leitos foram desmontados, certo? Não se obedeceu à necessidade. Existe falta de profissional habilitado para tratar dos doentes graves, tá? Mas existe também
pacientes que estão morrendo em casa, já aconteceu com pacientes meus, por não ir fazer os seus exames de rotina, por medo de ir no laboratório, por medo de ir no hospital, e ficam adiando diagnósticos de doenças oncológicas, diagnósticos de doenças ortopédicas e vários outros tipos de doença. Eu coloquei no Facebook outro dia um socorro, pedindo socorro para quê? Para os meios de comunicação. Todo dia se conta os mortos. E não falam das pessoas que sobreviveram, né? Todo dia se passa as mesmas imagens dos mesmos caixões, certo? E todo dia eu faço a conta. É uma doença que tem 2,3, 2,4 até 2,5 de letalidade. Temos viroses com 47% de letalidade. Temos... e aí fica uma coisa assim... para as pessoas que não têm poder aquisitivo, cujo único lazer é assistir a televisão, elas estão enlouquecendo, ou seja, estão morrendo em casa, certo? Porque cada dia mais apavorada. Tenho casos de pessoas idosas que surtaram, pessoas anormais, normais, que de repente desenvolveram uma demência senil aguda. Em 41 anos de profissão, eu nunca vi isso. Então é o risco que toda a propaganda enganosa pode causar no ser humano. Sim. Hoje eu li um artigo da Sociedade de Pediatria pedindo para as crianças voltarem para a escola, porque muitas estão com depressão. Pensa uma criança com depressão. Crianças que foram impedidas de brincar, crianças... Lavem os brinquedos, sabe? Água e sabão, né? Água e sabão é melhor do que até álcool em gel. Certo? Então, é uma quantidade de coisas que eu acho que não justifica. As pessoas precisam de tratamento, precisam de mais leitos, mas nunca teve mesmo muito leito. Sempre o médico ficou trincheira entre o sistema de saúde caótico e o paciente. Sempre ele foi trincheira, certo? Só que agora parece que ele lutar contra isso, ele não defendeu o discurso do fique em casa. Quarentena não é vacina. Você pode, sim, desde que eu me formei há 41 anos atrás, isola-se os doentes e os grupos de risco. Agora, esse isolamento, se você vai isolar essas pessoas, tem que ser feito bem criterioso, certo? Então, os idosos vão ser isolados como? Certo? Eu tenho que manter a saúde física, eu tenho que manter a saúde mental, eu tenho que manter... Você pode mandar agentes comunitários para ir lá conversar com eles, certo? Cuidadores, né? Cuidadores, desenvolver todo um sistema. Mas o que se faz? Medo. E aí, eu não sei, eu posso estar enganada, mas é culpa até de nós mesmos, do meio de comunicação, não mostrar também as pessoas que estão bem mesmo tendo tido o corona, né? Sim, existem pessoas que estão muito bem. E como eu tinha te falado antes, é um vírus extremamente mutante. É um vírus RNA extremamente... Hoje já se conhece muita coisa. Lá no começo da pandemia não se conhecia muito. A SARS-CoV-1 foi muito mais letal, mas eles fizeram o bloqueio de forma mais racional, não colocando pânico. Tanto é que ele recrudesceu, certo? Eu não me lembro agora perfeitamente os números, mas tiveram 900 óbitos, que equivalia a 10% dos acometidos. Muita gente também foi acometida sem saber. O cara da Organização Mundial de Saúde, ele foi para a China para ver o vírus e ele mesmo morreu, certo? Porque não conhecia o vírus. Quando a gente não conhece, a gente tem que estudar, ver a sua forma. É um vírus muito transmissível?
Por quê? É um vírus respiratório, ele se transmite pelas gotículas de saliva, assim como a gripe, as influenzas, assim como outras doenças respiratórias virais. Tem vários tipos de vírus, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, influenzas e muitos vírus que também se transmitem assim. E são vírus muito graves para crianças, por exemplo. Dão bronquiolite, tal. Mas o que aconteceu? Sumiram esses vírus? Possível, né? Então. E aí estão deixando essas doenças para trás, só pensando no coronavírus, né? Sim, só se fala isso. O vírus é extremamente mutante, ele é um vírus RNA que vai ter muitas mutações e a gente reza todos os dias para que tenha uma mutação com vírus mais brando. Não se sabe ainda, não se fez genotipagem, estão fazendo agora e já estão pondo medo das cepas. A tendência é que o vírus se torne mais brando. Isso estudando todas as outras pandemias que aconteceram na humanidade. Desde lá de trás, entendeu? Agora, não, o vírus, novas cepas, tal, tudo isso interessa a quem? Esse medo. Essa pergunta eu vou saber daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Então fique com a gente, que a gente daqui a pouco está de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você,
estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. Estamos de volta. Foi rapidinho, né? Então, interessa a quem não ter uma resposta para tudo isso? Sempre o que move é o dinheiro, né? Interessa a quem? Interessa a quem vender vacina, interessa a quem uma vacina feita a toque de caixa, certo? Eu não sou contra a vacina, nem falo. Agora, todas as vacinas podem ter efeito colateral, basta ser estudada, isso é a ciência. Só que a grande maioria das revistas médicas, tanto é que uma já se desmentiram, já publica o resultado de outro, estamos acompanhando muito de perto, praticamente com lupa, certo? Então elas desmentem, são todas financiadas pela indústria farmacêutica, as pesquisas também. Por quê? Porque eu tenho que comprar kit para fazer RT-PCR. Quem que fabrica esses kits? Indústria farmacêutica. Sim, indústria farmacêutica, tá? Então existe, não foi dito por mim, não. Um prêmio Nobel de Química, acho que uns 2, 3 anos atrás, falou isso. A quem interessa tudo isso? Você mantém uma sociedade doente. Já existia isso, agora temos um over em cima do coronavírus, tá? Mas já existia. Eu tenho uma série de doenças que são facilmente tratáveis ou preveníveis, certo? São as doenças negligenciadas. Quando a doença tem um remédio bom e barato, ela passa a não ser estudada mais. Certo? Ninguém se interessa. É o jogo do poder? É o jogo do dinheiro. Do dinheiro. Tá? Isso não é, não estou falando. É triste você saber. Eu acho que você tem que estudar todas as doenças. Agora, esse mesmo prêmio Nobel da indústria de química, ele falou que não se tem mais fabricação de antibiótico, você sabia? Não. Não, vê se tem pesquisa de antibiótico. Por que não? E um antibiótico também não poderia ajudar em outra? Por que não tem pesquisa de antibiótico? Porque eu dou antibiótico, o cara sara e pronto, acabou. Então, eu tenho subsídio para pesquisa de antihipertensivo, que ele vai tomar o resto da vida. Eu tenho subsídio para pesquisa de remédios imunobiológicos, que você bem conhece, que vão tomar o resto da vida e são caríssimos. Eu tenho subsídio para remédios para diabetes, para doenças cardíacas, mas porque é constante, o cara vai tomar o resto da vida. Agora, um antibiótico que ele vai tomar uma semana por causa de uma infecção bacteriana, eu não tenho mais. Vê qual foi o último antibiótico que você viu que foi lançado. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E quem sofre é... Ainda bem que os médicos pediram para que tenha receita carbonada e com prescrição médica para poupar os antibióticos, porque não tem mais pesquisa, certo? A indústria farmacêutica é boa, é útil, mas exagera, né? Exagera porque eu coloco medo numa população, que lugar que ela vai primeiro? Na farmácia, certo? Ela devia ir na quitanda primeiro, certo? Por quê? Porque ela ia ingerir frutas, vitaminas, comer de forma saudável para prevenir as doenças. Mas não, eu ponho medo. Eu não falo, olha, para você não ficar doente, você precisa de uma vida saudável, precisa tomar sol, ar puro, conviver socialmente, tá? Porque aí o medo também vai ficando em segundo plano, porque ele está tendo uma qualidade de vida, né? A pessoa com qualidade de vida, com a cabeça sã, ele também pode levar a doença num nível mais... Se ele pegar um nível mais baixo. Sim, um nível mais baixo.
certo? Então, o medo, ele favorece a doença. Ao passo que esse trabalho que você está fazendo é muito importante, porque você está ensinando as pessoas a manterem a sua saúde. A sanidade mental, eu acho que é muito importante a gente pensar. Sana, corpore sano. Então, eu tenho a mente sã, eu vou ter o corpo são, certo? Ou, pelo menos, a mente sã para tratar o corpo que, eventualmente, porque vírus e bactérias têm milhares no Sim, não, e eu sei disso que eu aprendi com a senhora, né? Porque eu cheguei no consultório já desenganado uma vez. Ah, eu vou morrer por causa do lúpus. Não, você não vai morrer. Você vai tratar. Sim. Agora, então, tem várias pessoas que têm lúpus e que morreram. Só que eu tenho que enfrentar a doença, né? A forma como é que você encara a doença. Doença é igual número de micro-organismos pela virulência deles sobre a resistência do indivíduo. Essa razão, quanto maior a resistência do indivíduo, menor a doença. Mesmo que seja um vírus extremamente nocivo como o vírus HIV, que ataca as próprias células de defesa. Mas a gente vê pessoas lutando aí. Pessoas que lutam, que fazem o tratamento direito, elas vencem melhor. Não vencem sempre, porque o domínio da morte não está nas nossas mãos. Cada um tem o seu tempo e o seu modo de adoecer. Não, e uma coisa engraçada, a senhora falou, que eu falo assim, que geralmente também eu penso dessa forma. Muitas pessoas que morreram com corona, eu acho que também chegou a hora, o momento da pessoa. Por algum motivo... Sim, teve várias coisas que foi aprendendo ao longo. Eu trabalhei com hantavirose, que é uma doença com 47% de letalidade, também era um vírus emergente, e a letalidade era muito alta e não se sabia como tratar. Ao longo do meu trabalho, fomos descobrindo, não tinha artigos também publicados, eram poucos, eram no máximo 500. Isso para a ciência é pouco. E existia um vírus parecido na Coreia, e assim a gente foi estudando. No fim, a gente conseguiu baixar essa letalidade para 35%, 34%, mexendo aonde? No tratamento, no pensar na doença, como era uma doença que estava surgindo, não era tão frequente, mas era assim. Então, a gente vai estudando com a doença e acertando. Mas não pode, agora, por exemplo, se a pessoa for vista sem máscara ou sem não sei o quê, é visto como um bandido. Teve gente que tossiu num restaurante porque engasgou e apanhou. Misericórdia. Então, ou seja, nós não podemos deixar que a sociedade enlouqueça. Né? Obrigada, Gelsi, por tudo. Obrigada por esse carinho. Eu quero você mais vezes no nosso programa. Dá as ordens. Para falar sobre tudo que é preciso para ajudar as pessoas lá de casa. Com prazer. Obrigada. É um assunto que sempre me interessa. Ai, obrigada mesmo. E agora, nosso momento de paz, de solidariedade, de palavra de carinho com o nosso querido Padre Carlos. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tenho o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Esse texto de Marcos 1, 40, 42 fala para nós de um leproso que vai até Jesus pedir para ser curado. Pedir, não. Ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus e diz: "Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Podes me curar." É essa atitude que nós somos chamados e convidados a ter na nossa vida também. Quais são as lepras do mundo atual? O leproso, naquela época, naquele momento, era alguém que ficava excluído da sociedade.
alguém que era isolado. E algo que acontece nos dias de hoje com o Covid-19 é justamente uma das lepras que nós temos vivido. As pessoas isoladas, as pessoas que muitas vezes vivem, não é? Depois, o pós-Covid, as pessoas ficam ainda com medo de chegar perto. E Jesus, ele quebra essa barreira. Ele se aproxima daquele leproso. Independente das lepras que nós tenhamos hoje, das dificuldades que nós tenhamos hoje, Jesus, ele quer nos curar. Jesus quer se aproximar de nós e ele tem o poder para isso. Estender a sua mão como aquele que acolhe, como aquele que ama e nos curar. Só que para isso, nós também precisamos ser como aquele leproso, ir ao encontro de Jesus. Ele não ficou esperando Jesus vir ao seu encontro. Jesus acolhe, ama, mas ele também faz a parte dele. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas também nós não fazemos a nossa parte. Nós sempre esperamos que o outro venha até nós, que o outro faça. E nós não podemos agir desta forma. O leproso, ele foi curado porque sim, Jesus quis, mas ele também disse, se queres, podes me curar. Ele desejou a cura. Nós desejamos ser curados, nós desejamos ser livres, nós desejamos realizar e fazer a vontade de Deus na nossa vida. As lepras, elas são curadas, são saradas, à medida que também nós identificamos que existe algo em nós e vamos à procura da cura. Muitas vezes o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar precisa ser curado. E Jesus, ele estende a mão e vem até nós. Então, que nós possamos viver as curas de Jesus na nossa vida. Que nós possamos viver o tempo que Jesus está vindo ao nosso encontro da forma como nós acreditamos, mas que nós possamos acreditar que Ele estende a mão e acolhe cada um de nós. E que esse estender a mão hoje seja a bênção de Deus sobre a sua vida. Que você possa hoje ser tocado e curado pela força de Deus. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, dê a sua opinião, fale com a gente o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. A sua opinião é muito importante, porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.